Graça e paz, gente. Shalom. Antes de eu falar, sobre o templo verdadeiro do Eterno que somos nós, eu quero ler alguns versículos, que fala sobre isso também. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, diz assim: Mas verdadeiramente habitará o Criador com os homens na terra, eis que o céu e o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Vamos agora aqui para 1 Coríntios. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo do Criador e que o Espírito do Criador habita em vós? Ainda aqui em 1 Coríntios, vamos aqui ler no versículo 6, aliás, capítulo 6, versículo 19. Versículo 19. Diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo, vou virar a folha aqui, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente do Criador, e que não sois de vós mesmos? Agora para 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 18. Verso 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Iud-Re-Vav-Re, Todo-Poderoso. E ainda em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo do Criador com os ídolos? Porque vós sois o templo do Criador vivente. Como o Criador disse: Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Aqui em Apocalipse 21 e o verso 22 diz assim: E nela não vi templo, porque o seu templo é o Criador, o Iud-Re-Vav-Re, Elohim, Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Aleluia! Então, nós somos templo e morada do Ruach Kadosh, ou como vocês conhecem, Espírito Santo. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Depois de todos esses versículos que eu mostrei a vocês, vocês têm alguma dúvida? É a palavra que está falando, não sou eu. E todos os membros do nosso corpo têm a sua função, a sua eficácia. E para o Eterno, todos eles é importante, tá? Eu, estudando hebraico, descobri que a glândula pineal é regida pelo arcanjo Metatron. E quando eu descobri, lá atrás, já faz um bom tempo, quando eu descobri que Enoque era o anjo Metatron, eu tive uma experiência com ele, porque eu fiz prova disso e pude ver que era verdade. E quando eu tive essa experiência, eu estava no estacionamento de um shopping aqui da minha cidade. Lembrando que eu já sabia e já falava o nome do Eterno. Então, vocês estão vendo como tudo se encaixa. Depois eu vou trazer para vocês sobre o arcanjo Metatron e Enoque, tá? Mas eu já sei disso, já tive uma experiência lá atrás. Bem, depois que eu descobri o nome do Eterno, estava vivendo muitas coisas, e quando eu descobri isso, eu fiz prova, E o anjo Metatron rege sobre o anjo Raziel,
que comanda os mistérios do divino. Então, quando a pessoa atinge aquele nível de consciência e destranca a glândula pineal, todos os mistérios da sabedoria são revelados para ele, ou seja, para essa pessoa. Quando nós, quando algumas pessoas, porque infelizmente a gente vê que não é todo mundo, que tem essa capacidade, ou que tem realmente esse chamado que é enviado para isso. E quando a gente chega e mostra algumas coisas a essas pessoas de mente fechada, eles não acreditam, eles não querem saber, eles querem debater, porque aprendeu assim, tem que ser do jeito que ele aprendeu. Alguns dos sistemas religiosos e outros do próprio meio da gente que diz que conhece o nome do Eterno, mas que não sabe nada, não tem vivência, só sabe o nome do Eterno e parece que as outras coisas para ele não existem, ou seja, os mistérios da nossa alma. Eu, como eu já falei desde o início, eu não procurei antes. Eu não procurei. O Eterno me revelou o nome dele, o nome do seu filho, e aí foi quando eu fui buscar, em relação ao nome. Fui buscar, fui aprendendo. E aí ele foi me dando muitas coisas. E tudo que eu recebia dele, tudo que eu recebia, eu falava para a irmã Luciene, depois eu via que era como ele realmente tinha me dado. Porque ele primeiro falava para mim e depois a gente via, e chegava vídeos e estudo e coisas assim, que era aquilo que ele tinha me dado lá atrás. E eu ficava maravilhada. Então, assim, eu tenho vivência, eu prego o que eu vivo, e o que eu vivi. E quando eu chego aqui para falar para vocês, eu sei exatamente o que eu estou falando. E sabe por que eu creio? Porque antes de eu estudar, ou de eu ver algum sábio, ou algum rabino, algum cabalista, algum homem do Eterno falar, ele já tinha me revelado antes. Isso é maravilhoso, Como quando ele me revelou o nome dele, que eu não sabia, não tinha entendimento disso, e eu busquei, eu vi que tinha fundamento e me aprofundei, Então, tudo isso que eu trago aqui para vocês tem respaldo, Você vê que esses versículos estão na palavra, então eu tenho um respaldo bíblico para falar sobre isso. E a maioria dos meus vídeos eu mostro e provo na palavra. Mas ainda tem aqueles indagadores, que querem indagar coisas do eterno, coisas do divino. E são tantas coisas, gente, só vou dizer uma coisa. Eu não vou privar vocês de nada. Eu vou trazer toda a verdade à tona, sim. Tenho muitas coisas para falar para vocês. Muitas coisas. Coisas que eu sei que tem gente, que tanto do sistema religioso como pessoas que falam o nome do Eterno, que quando eu for falar sobre isso, vai criticar, como sempre. Mas eu estou aqui para falar a verdade. A minha missão é essa, e como eu costumo dizer, eu não vivo religião, eu vivo eterno, tá? Eu sou templo e morada do Ruach Kadosh, do Hakov, tá? Porque ele me dá revelação para isso, entendeu? E eu estou aqui para agradar a ele, porque mais importa a mim agradar a ele do que aos homens. Se os homens não querem receber, eu não posso fazer nada. Uma coisa eu digo, a minha parte eu estou fazendo. Mas isso é muito sério, gente. As pessoas têm mania de tocar no que é sagrado, no que é santo, porque aprendeu lá atrás de uma maneira diferente, porque chegou para ele assim, assado, porque ele viu isso naquilo ali, não sei o quê, e quando a gente chega para falar certas coisas, aí as pessoas confundem, e levam para outro lado. Então, isso é muito perigoso, porque uma coisa eu sei, tudo que eu falar para vocês aqui é referente à luz, tá? A luz do Eterno, a luz
Ruach Kadosh, entendeu? Do Hakov, que me dá é a verdade da Torá, e eu não posso fugir disso. Eu sou muito questionada, mas uma coisa eu digo: jamais questione a verdade que sai da minha boca, porque tudo que eu falo aqui eu tenho um respaldo para falar. E eu falo sabendo o que é, e além de saber, eu vivo. Porque antes do Eterno me dar qualquer coisa, primeiro ele faz eu passar por aquilo ali, ele faz eu viver aquilo ali, eu entender aquilo ali. Ele me mostra, ele me revela e depois eu encontro. Porque quando ele me dá uma coisa e eu corro atrás, eu vejo que é como ele me falou, né? Como quando ele me falou o nome dele e eu corri atrás e encontrei. Isso é lindo, é maravilhoso. Porque quando o Eterno dá algo a você que você não entende, que você não tem conhecimento, que você não sabe, e que você corre atrás e que você encontra, você vê que realmente veio dele para você. Então, gente, é isso. Nós somos templo e morada, tá? Do Ruach Kadosh. E nós temos que destrancar a nossa glândula pineal para que os mistérios da sabedoria se revelem para nós. Eu glorifico o nome dele e agradeço a ele porque ele me deu tudo isso, né? Antes mesmo de eu saber da glândula pineal, e eu acho que eu já tinha vamos dizer assim, uma abertura, né, para vir algumas coisas para mim, porque realmente vinha muita coisa para mim, né, de dentro de mim e aqui da minha mente, realmente, que é o Santo dos Santos, né, a glândula pineal, onde habita o divino. Vinha muita coisa para mim já, e depois que eu fui estudando e pesquisando, eu pude receber bem mais coisa e aprender bem mais coisa. Isso é muito lindo, é maravilhoso, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente sabe, vê que não sabe nada e a gente quer aprender, né? E o Eterno vai me dando, e eu vou buscando e vou encontrando, e ele vai me dando mais e mais, mais e mais, e eu vou buscando e vou encontrando. E isso para mim é um privilégio, porque eu sei de onde vem, eu sei quem me dá, e aí eu sei que eu estou no caminho certo. Porque cada coisa que ele me deu, que eu corri e busquei, eu encontrei, e eu via que realmente vinha dele para mim. Isso é maravilhoso para qualquer alma vivente, né? Os mistérios da alma, do espírito, do corpo, que ele foi me dando e eu fui aprendendo e fui buscando e vendo. Isso é muito lindo, é maravilhoso. Só quem vive essa experiência para saber como é. Mas eu estou aqui para falar para vocês. Se vocês quiserem ouvir e aceitar, né? E assim como o Machia falou, eu repito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas, ou seja, pessoas, nós, templo e morada do Ruach Kadosh, do Espírito Santo. E que ele continue nos abençoando.